Deus fala, vamos ler, um pouquinho antes para que você entenda a ideia completa. Versículo 1º, 2º e 3º do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Uma outra versão diz nesse final o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje eu quero dizer que nossa casa é uma casa abençoada, é uma casa sacerdotal, é uma casa separada para Deus. A sua casa. Hoje você vai aprender 6 aspectos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é que a nossa casa, sua família tem a bênção de Deus. Nesse texto, Deus deu uma herança espiritual para Abraão, que se ele obedecesse e saísse de onde ele estava e fosse para onde Deus estava o ordenando, chamando, desafiando para ir, para cumprir um propósito, se ele fizesse isso, ele desataria, ele ligaria o interruptor, ele permitiria que todas as famílias da terra fossem abençoadas. E a bênção de Deus para a sua casa é inegociável. Você não pode negociar a bênção de Deus. A bênção de Deus é tua e ela é inegociável. Diga amém. A bênção de Abraão, nosso pai na fé, chega até nós pela fé, porque nós somos chamados os filhos de Abraão. Por quê? Porque ele era chamado o pai da fé. Então todo aquele que crê em Jesus e tem sua fé viva nele, ele é filho de Abraão. Nós não somos de Israel, mas nós somos filhos de Abraão na fé. Daquilo que depender de você, obedeça a Deus para que a sua casa seja alvo das bênçãos de Deus. Eu quero hoje falar algumas realidades. Primeiro, Deus quer abençoar a sua casa. Quantos creem? Deus quer que haja harmonia na sua casa. Deus quer que sua família toda seja salva. Deus quer que todos os seus em seu lar tenham vida abundante. Veja que o capítulo 22, versículo 18, novamente fala: em ti serão benditos todos os povos da terra. E por que que nós podemos ser abençoados? Não é por merecimento, mas é pela fé. Não é nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vai permitir que você seja abençoado. Mas é uma promessa de Deus para os filhos de Abraão, que são pessoas de fé. Então você precisa saber que Deus quer abençoar sua casa. Deus quer abençoar você, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Deus quer e tem interesse em abençoar a nossa casa. Não negocie isso. Não abra mão disso. Não pense que você é indigno. Não pense que você é falho. Não pense que você não merece. Porque não se trata de merecer ou não. Se trata de ser alguém que é alvo das bênçãos de Deus, porque somos pessoas de fé. Segunda coisa que eu quero ensinar sobre família. Primeira, qual que é então? Que a nossa família tem a bênção de Deus. De novo, a nossa família tem? A bênção de Deus. Segundo, você e sua casa servem ao Senhor. No livro de Josué, teve
capítulo 24, versículo 15, teve um momento que Josué, o líder, depois que Moisés faleceu, teve um impasse com o povo, e ele os levou a um posicionamento. Foi aí que ele disse no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali estava um confronto sobre quem eles adoravam, quem eles serviam. Eu quero ler o versículo inteiro, vou pedir que coloque aí na tela para vocês. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Quase no último capítulo, nos últimos versículos do livro, Josué então... Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma decisão, um posicionamento que ele tomou em servir ao Senhor, ele e toda a sua família. Mesmo que todo o povo não fizesse o que Josué queria, ele havia decidido. Então a decisão de a sua casa pertencer ao Senhor é sua. Deus quer salvar e quer abençoar nossa casa, nós sabemos disso. Mas a decisão de fazer a sua casa uma casa abençoada é sua. Mesmo que alguém ainda não esteja nos caminhos do Senhor, por causa de você que teme ao Senhor, sua casa será abençoada. Vocês estão entendendo? Impressionante, porque quando a gente se posiciona, muitas vezes a gente fica esperando Deus fazer tudo, mas você não toma uma posição séria. Quando Josué disse assim, de vocês eu não sei se vocês vão seguir os deuses dos seus ancestrais, não sei o que aconteceu, mas eu, lá em casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Você precisa se posicionar e declarar que haverá salvação na sua casa para todos. Vocês estão meio desanimados hoje? Quantos aqui tem pessoas na sua casa que não são salvos ainda? Você quer saber a chave para isso mudar? Você vai posicionar, minha casa será toda salva. Eu vou contar como foi domingo lá em casa. Meu tio Valdemar era o irmão mais novo do meu pai, e quando meu avô Atílio morreu, o meu pai, que era o 7º filho de 14, recebeu uma incumbência. Você vai cuidar de todos os menores. Meu tio Valdemar se converteu, morava com meu pai. E nós éramos católicos de ter irmãos coroinhas. E quando meu pai se converteu, porque ele foi curado de uma doença chamada brucelose, a gente não sabia, mas o meu tio Valdemar, que havia sido expulso de casa porque tinha se tornado crente, meu pai falou assim, se você vai ser crente, soma daqui. Ele era o irmão mais velho, e ele foi, só que nós não sabíamos que ele começou a orar firmemente para nós. 12 anos se passaram, e quando se converteu, a nossa família foi abaciada. O primeiro batismo foi 6 ou 7, segundo batismo foi também o mesmo, 8, se não me falha a memória. Terceiro batismo, e aí foi que nem onda, todo mundo se convertendo, porque Deus chacoalhou a minha família. Tudo por quê? Porque alguém orou pela casa e disse, a minha casa vai servir ao Senhor. Não quero saber como está a circunstância atual. Se você declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus vai salvar todos da sua casa. Declare com fé, não importa quanto tempo. Ih, pastor, mas eu comecei a orar, meu irmão ficou mais canequeando ainda. Meu Deus do céu, fica tranquilo. Não é você que vai salvar, é o Senhor que vai salvar. E às vezes para construir novo, ele tem que quebrar tudo que é velho. E quando às vezes você começa a orar firme, as coisas pioram, você fala, ai, acho que não está dando certo. Não, é aí que você tem que manter pé firme, que Deus vai operar.
Ok? Todos serão salvos na sua casa. Quantos creem? Então fale assim comigo, se você tem alguém que não é crente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos lá em casa, todos da minha família serão salvos. Amém. Terceiro, o governo de Deus está sobre a sua família. Uma família que decidiu servir ao Senhor deve ter como base para as suas decisões, para o seu estilo de vida, as coisas baseadas no conselho de Deus. O apóstolo Paulo fala em Efésios 5,15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Põe o texto para mim aqui, gente. Comigo aqui, tá? Que não seja como insensatos, mas como sábios. No versículo 16: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que é uma pessoa insensata? Você que é inteligente e não fugiu da escola? Teimosa, tola, sem sabedoria, que não pensa para fazer as coisas. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Que bonito esse texto. Ele está dizendo que quando você for tomar uma decisão, quando você for optar, escolher alguma coisa, quando você for fazer um projeto, você precisa do conselho de Deus. Tem muita gente que se acha muito esperto. Eu era assim. Eu era muito esperto. E agora eu estou mais humilde. E a sabedoria está aumentando, porque eu estou ficando velho. Mas quando você acha que sabe fazer tudo, você não pergunta para Deus. Você nem consulta a Deus. Nem parece crente. Alô, adolescentes, fica aqui comigo, que eu estou vendo vocês conversando. Estou de óculos hoje, biônico. Eu deixei vocês ficarem no culto, não é para ficar quer. É para prestar atenção no que eu estou pregando. Beleza? Senão nós vamos chamar o Douglão. Você não toma qualquer decisão nas finanças. Você não compra nem vende coisas de qualquer jeito. Você não vai sai passear e compra um carro. Você não vai no shopping porque não tem o que fazer e faz uma parcela de 24 parcelas de 500. Bem, é que sabe o que eu fiz? Por que você fez de novo, bem? Porque o carnê, o outro já está acabando. Podemos ter outro agora. Nas finanças, o que Deus fala sobre as finanças? Como que se compra? Quando que se compra? Em que circunstâncias se compra? Qual é os juros que se paga? Eu fico arrepiado quando eu pergunto para o irmão, qual é o juros que está pagando? E ele não sabe falar. Pastor, não perguntei. Mas como não perguntou, meu irmão? Mas se eu ia perguntar, o homem não ia falar. Fala. Fala. E se não fala, você vai em outro lugar. Vê, negocia, vai em vários bancos, vai em várias lojas. Irmã, não sai comprando que nem louca, não. Irmão, não sai comprando que nem doido. Porque as finanças têm que ser com a aprovação de Deus. As decisões que você toma também não podem ser tomadas sem consultar e ouvir o que Deus tem sobre aquele assunto. Por exemplo, namoro. Eu aqui hoje vou dar uma pegada aqui, viu? Eu estou muito preocupado com os pais e mães frouxos que eu tenho aqui na igreja. Que seu filho manda em você. Deixa eu falar aqui de púlpito, se você não está aguentando o tranco. 16, 15, 14, 13 anos, nem pensar em namorar. Porque está acabando de sair da fralda agora. Não tem condição. Eu me lembro de um caso que teve aqui na igreja, foi tão engraçado. Eu quando eu lembro disso, eu rio demais. Veio a mãe com o menino dela. Menina? Isso, a menina. A menina, muito bonitinha,
Pastor, tudo bem, tudo bem. Ah, aqui está minha filha, tá, fulana de tal. Quantos anos tem? Tem 11. E aqui tem esse menino. Quem é esse menino? É o namorado dela. Quê? Não, pastor, é o namorado. Quantos anos você tem, filho? 12. 12 anos. 10. Não me lembro, era um negócio assim. E eu falei, ô, meu irmão, vamos conversar de homem para homem. Você trabalha? Não. Claro que não, pastor. Eu sou criança. Você tem dinheiro? Não. Como você vai levar a sua namorada para tomar sorvete se você é um lascado? Você não tem dinheiro para nada? Rapaz, aí a mãe, pastor, eles se amam. Eu preparei uma bolacha e falei, é hoje. Não entendi. Ah, sim. A Lúcia está me ajudando. Quando eu chamei o menino, falei, eu quero chamar o menino. Ele estava na classe das crianças. Foram chamar ele na classe das crianças. Aí ele queria namorar. Falei, não, meu velho, não dá. Então, deixa eu falar aqui. Criança não pode namorar. Ele vai namorar quando ele tiver condição para casar. Crente não namora porque não tem o que fazer. Se não tem o que fazer, vai estudar, vai trabalhar, vai limpar banheiro, vai fazer qualquer coisa e para de encher. Aí, vem com ele namorando. Quem é esse? Não, é amigo da escola. Não. Pai, larga a mão de ser frouxo. Aqui, nós ensinamos os pais a serem pais. Mas meu filho vai ficar nervoso. Estou me lixando. Estou preocupado com ele. O que falta para essa molecada é reio. Então, quando não toma a decisão de Deus, vai fazer porcaria. Fica grávida antes da hora. Não obedece os pais, vai morar com não sei quem, depois fica tudo atrapalhado, aí vem tudo arrebentado para os pais. O que foi, viu? Não deu certo? Não deu certo. Claro que não deu certo. Tudo contrário a Deus, mas não é só namoro não, viu gente? Não é só namoro não. É sair do emprego. Pastor, eu estou nervoso. Eu tinha um irmão aqui na igreja que nunca me ouvia, mas depois que o negócio, o leite caía, aí ele voltava. Depois que o leite já era derramado, estou muito nervoso lá no serviço, pedi a conta. Não peça a conta. Já pedi. Você tem algum outro emprego? Não. Por que você pediu a conta? Não aguentava o meu chefe. Ele me deixou, ele é endemoniado. Aquele homem, o senhor não conhece. O senhor precisa conhecer ele, pelo amor de Deus. Era um capeta em pessoa. Eu falei, quem vai pagar suas contas? Não vem pedir dinheiro para mim, velho. Quem manda você ser cabeçudo? Tomar decisões sem consultar a Deus sempre vai dar errado. Carreira. Busquem ao Senhor e peça sinal para você mudar a direção da sua carreira, para o seu futuro. Faça as coisas com ordem, com sabedoria, porque senão você vai dar com os burros na água. Conflitos. Quando o marido está bravo, a mulher está brava, o tio está bravo, está todo mundo bravo. O que a Bíblia fala sobre conflitos? Eu vou falar um negócio aqui, eu estou cansado de mulher de crente brava. Essa mulherada precisa se converter. Estou enjoado de mulher brava. Cansado. Não é possível que ela quer mandar em todo mundo. Oxi, o que a Bíblia fala? Já vai sobrar para vocês, irmã, fica tranquila. Os princípios de Deus são para ser obedecidos e trazem bênção porque você vive como Deus quer. Quando você não vive como Deus quer, você vai arrumar para a tua cabeça. O Salmo 25, versículo 14 fala assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Aquele que teme ao Senhor e busca ao Senhor, a Bíblia fala que Deus vai confiar os segredos que eles sabem, que Deus sabe tudo, para aqueles que o temem. E leva a conhecer a sua aliança, isto é, Deus está dizendo que quer participar da sua vida. Quer participar da sua vida.
A lei do Senhor, nesse texto aqui, nesse ponto, é que o governo de Deus está sobre a sua casa. Deixa eu falar, ser cristão não é vir na igreja de domingo, ser cristão é segunda, terça, quarta, quinta, ter uma vida transformada por Deus, onde Deus governa. E eu quero falar uma coisa, eu tenho assistido às televisões nos últimos dias, se depender dos jornais, se depender dos economistas, se depender de previsão, nós estamos na roça esse ano. Pois eu quero te falar, sua vida não depende dos economistas, sua vida depende de Deus. Deus vai te dar estratégia para você crescer num ano ruim. Deus vai te dar portas para abrir, portas de bênção, porque você é filho de Deus e Ele vai cuidar de você. Não são os governantes ou economistas que governam a sua família é governada por Deus. Aprenda a receber a orientação de Deus através da oração. Você não está em crise, você está em Cristo. A lei de Deus está acima das leis do mundo. Quarto aspecto, o temor de Deus está presente na sua casa. O que é temor? Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que aqui o temor não significa medo, mas significa respeito. Significa que você dá atenção às coisas de Deus. Todo estilo de vida de alguém que é transformado é pautado pelo temor por Deus. Eu vou contar um caso meu. Eu sou daqueles, nascido em 1961, onde o filho nunca respondia para os pais. Onde o pai falava assim, vai dormir. Você ia dormir, não tinha aqui. Pai, espera que o programa não acabou. Pai, espera porque eu não vou tomar banho, porque eu não estou com vontade. Se não tivesse com vontade, tomava uma chinelada, ficava com vontade na hora. Era simples. Quando um pai nosso, quem é dos antigos aqui, falava, não existia a hipótese de você bater boca com ele. Hoje o Brasil está uma vergonha, porque estão descaracterizando a educação, a autoridade. Hoje, se você bater no filho, seu vizinho te ouvir, ele manda prender você. Os ladrões não prendem, os roubadores não prendem, os políticos corruptos não prendem, mas prende um pai que está corrigindo um filho. Sabe o que é isso? Uma desordem social para acabar com a cadeia de autoridade. Irmãos, o pai tem que ser obedecido. A mãe tem que ser obedecida. Quando o pai meu falava, eu vou contar uma história lá, quando eu morava em Tatuí. Vocês querem que eu cante o hino em Tatuí? É um hino lindo. Diz assim: Tatuí, cidade de ternura, terra querida onde vivemos. Não quer? Tá bom. Deus vai dar a graça, um dia eu vou contar. Lá a gente morava numa fazenda e tinha que acordar cedo para ir na escola na cidade. Tinha que dormir 8 da noite. Não tinha negociação. 8 da noite, porque 5 e pouco estava acordado. Eram 8 filhos, a gente ia de Kombi para a escola. Era 6 quilômetros de terra, apesar que meus filhos não acreditam. Mas eram 6 quilômetros. Quando eu morava no sítio, não confunda as histórias, tá? Tinha que dormir cedo. Quando chegava 8 horas, 8:05, e eu estava na sala, eu ficava quietinho, encolhido. Começava a suar. Às vezes meu pai não percebia, eu ficava feliz. Assistia a televisão até 8:30. Sim, porque a janta era 6 horas. Mas quando ele chegava, falava: criançada, Marco, vai dormir. Eu não tinha, pai, espera um pouquinho, ainda não terminou aqui, vou assistir mais um pedacinho do Chaves. Não, aquela hora não era Chaves, aquela época era Daniel Boone. Vocês nem conhecem quem era o Daniel Boone. Ou Chaparral. Me ajude aí, João, me ajude. Bonanza, puxa vida. Depois melhorou, a família Waltons. Boa noite, John Boy, boa noite, Mary Ellen.
Ai, meu pai, eu ficava suando, porque quando ele chegasse, tchau, não tinha essa, não vou obedecer, vou criar caso. Por quê? Porque o princípio de obediência à autoridade estava claro. O pai sempre tinha razão. Hoje está uma bagunça. A molecada manda nos pais, o pai fala a mesma coisa que nada, a mãe fala a mesma coisa que nada, o filho bate na mãe, bate na cara. O que é isso, minha gente? Está errado. O temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Vamos ler o Salmo 1? Eu quero ler com você o Salmo 1. Como é feliz, ai que lindo. 1, 2 e 3 e depois o 6. Na tela. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Agora vem o resultado. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Versículo 6. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que lindo esse salmo, eu amo esse salmo, porque fala daquela pessoa que é temente a Deus de verdade. E isso não importa a idade, porque eu me converti com 12 anos, e desde essa época, quando eu comecei a trabalhar registrado com 14, 13, 14, eu sempre fui temente a Deus, sempre fui fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu era pequeno, moleque, mas eu já entendia. Por quê? Porque quando você tem o temor do Senhor no seu coração, aquilo te abre portas e você vive uma vida abençoada e feliz. Amém? Note como o respeito a Deus e os seus ensinamentos é acolhido, e isso norteia e dirige a vida de uma família que teme ao Senhor. Então a sua família, a sua casa, tem que ter limite para os filhos. Se você falar com o psicólogo, ele vai falar assim: coloque limite para os seus filhos. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Quinto aspecto. Quem está comigo aí diz amém. Uma família que honra a Deus em sua vida. Honrar a Deus tem alguma coisa do que foi falado hoje aqui. Que aprendeu a administrar tudo aquilo que cai nas suas mãos com a orientação de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler esse texto junto. Ele diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Primeiros frutos aqui significa primícia, como foi muito bem explicado hoje. De todas as suas plantações. Põe o texto para mim, por favor, na tela. Provérbios 3, 9 e 10. Versículo 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Pastor, eu não estou fazendo vinho ainda. Claro que isso é uma linguagem figurada. Você não tem plantação, você não tem celeiro, mas você tem conta corrente, você tem administração de recursos, você tem um lugar para guardar. Os barris seria simbolizado muito bem pela nossa despensa em casa. A sua despensa sempre terá abundância. Uma família que começa a andar com Deus, ela já quebrou todo o espírito de pobreza. Eu quero dizer uma coisa, não importa de onde você veio, eu quero dizer que o sangue de Jesus quebra com toda a maldição hereditária, quebra com todo o mal, e você pode ser abençoado. Não sei como era a tua vida antes, mas hoje, se você servir ao Senhor, Deus vai te abençoar. Seus filhos terão melhores condições do que você. Eles serão melhores formados. Esta família pode ter poucos recursos, mas ela vai ser próspera, porque crê no sustento e crê na provisão de Deus,
que tem um nome. O Deus da provisão chama-se Jeová Jireh. Aquele que está, família que é sacerdotal, uma família que é transformada, ela vive debaixo de um princípio de honrar a Deus. Quando ao invés de comprar uma calça, ele vai se lembrar que ele precisa, está ainda não conseguiu dar o seu dízimo, que ele deve honrar o Senhor antes de comprar alguma coisa pessoal. E a administração, a parte de Deus é quando você obedece, ele repreende o devorador. Ele guarda o seu trabalho. Ele faz com que seu dinheiro renda. Uma coisa que a pastora Lúcia tem nos ensinado: não fale, estou sem dinheiro. Às vezes eu vejo uns recados de uns irmãos, de uns jovens que estão sem dinheiro para pôr gasolina. Como eu gostaria de entrar no computador e pegar um martelo e sair lá na frente do irmão e dar na cabeça. Pem! Não fale que você está sem dinheiro. E não fique sem dinheiro. Pastor, você está com brincadeira. Como é que eu vou ficar sem dinheiro? Quando você obedece a Deus, ele diz assim: se eu não obedecer, se eu não abençoar vocês, façam prova de mim. Vocês vão ver. Só que a gente às vezes traz o dízimo e traz as ofertas, mas não sabemos fazer prova. E saber fazer prova é aguardar no Senhor até que a bênção venha. Eu conversei com um pessoal agora, esse final de semana, que tem uma escola, os amigos meus, pastor Mário, a sua esposa, e eles estão fazendo uma grande reforma numa unidade nova. E eles em setembro foram pedir um empréstimo para o banco, e o banco começou a pedir isso, começou a pedir aquilo, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e não sai o empréstimo, março, e não sai o empréstimo. E o que aconteceu? Eles tocaram brasa na obra, e eles falam assim: eu não sei explicar, só sei que tudo está pago. Nós não sabemos explicar. Já foi não sei quantos mil reais aqui, centenas de milhares de, talvez 200, 300 mil reais. E eles falaram assim: não recebemos o empréstimo do banco. E nós estamos com tudo pago. Tudo que está pago. Eu falei: mas que brincadeira. Como? Não sei explicar, só sei que é Deus. Fazer prova de Deus tem a ver, quando você precisa de alguma coisa, não saia correndo no banco. Não vai pedir para o agiota. Não vai falar com seu cunhado. Não vai falar com quem você acha que pode emprestar dinheiro. Espera em Deus, porque se você não espera em Deus, como Deus vai fazer um milagre? Amém, gente? Uma família que é sacerdotal, honra a Deus e vê Jeová Jireh se manifestar. Sexto e último, uma família sacerdotal, ela serve a Deus junto. É uma família comprometida com a casa de Deus. Hoje eu estava vendo aqui o pastor Nivaldo, o pastor Adelma, a gente estava até adorando Deus junto, e ali estava meio apertado, já deu um safanão nela, me deu outro, está 1-1, tudo bem. Mas uma coisa que eu vi, e eu fiquei alegre, foi que as duas filhas do pastor Nivaldo estavam aqui. A Vitória, vocês não sabem, irmão, a mais velha, a Tati, é uma bênção, mas a Vitória é uma sarna. Como me alegra ver ela dançando aqui. Aquela menina levada a breca. Aquela menina é 220. Mas vai crescendo na igreja. Vai se interessando com as coisas de Deus. A sua família é uma família sacerdotal. O marido é o cabeça do lar. A palavra de Deus diz em Efésios 5:22. Pois o marido é o cabeça da mulher. Versículo 25, 26. Ame a sua mulher e cuida dela para apresentá-la a Cristo. Então o marido, como cabeça, tem que puxar as coisas. Hoje tem sido ensinado que o marido é frouxo, mas marido de Deus não é frouxo, o marido de Deus é forte. Fala amém aí, grosso, irmãos. Só os homens agora. O marido de Deus é forte. Mais forte. O marido, se você não tem certeza se é marido forte, fala com fé. O marido de Deus... As igrejas, a família na casa de Deus, o marido é forte. Amém. Gostei de ver. Ocupa o lugar que é seu. Uns maridos fracos que deixam tudo para as mulheres. Mulher tem que fazer compra, a mulher vai. Mulher tem que abastecer o carro, a mulher vai. Mulher tem que lavar o carro, a mulher vai. Mulher quebrou o carro. Um marido banana. Cabeça do lar.
puxa as coisas espirituais, o marido. Puxa a casa nas coisas de Deus. Quando tem jejum, é o marido que fala assim, não, 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 todo mundo aqui em casa vai entrar no jejum. Até o cachorrinho. Vão comprar outra ração. E o jejum de Daniel, irmãos, é um jejum que é molezinha, porque você pode comer toda hora. Só não pode comer carne, nem peixe, nem frango, nem nada de origem animal. Mas se você quiser comer 60 quilos de alface, pode mandar ver. O marido tem que ser o que compra o tempo com Deus. Atenção, diáconos, diaconisas, atenção, músicos, atenção. O marido tem que ir lá e comprar os livrinhos Tempo com Deus. E hoje é dia. Hoje é dia porque hoje é dia 1. Quando o marido não vai, a mulher fala assim, bem, já que você não foi, fui eu mesmo. Mas o mês que vem, se você não for, eu falo para o pastor. Porque o marido é macho na sua casa, mas quando chega na minha sala, ele faz nas calças. Faz. Não dá tempo nem de ir no banheiro. Porque quando ele sabe que é um nó cego, encara o pastor e o pastor vai falar assim, meu irmão, como está a sua vida? Ele não consegue mentir para mim. Ele começa a olhar para o chão, para o teto, ele vê um passarinho, ele vê um pernilongo, pastor, espera um pouquinho, pastor, espera um pouquinho, porque o confronto demonstra que ele não está ocupando o papel dele. Irmãs, deixe o marido liderar. Maridos, liderem. Amém. Mulher, o que a Bíblia fala? A mulher tem que ser uma ajudadora idônea. Em Gênesis 2,18, na revista e atualizada, a versão bíblica diz assim, uma ajudadora que lhe seja idônea. E o que é idôneo? Que tem bom nome, correto, que faz bem as coisas. Versículo 14 de Provérbios, verso 1, fala assim, uma mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Mulher, seja uma mulher sábia, não fica vendo novela. Eu quero sugerir que nesse jejum você pare de assistir televisão. Quero sugerir também que você pare com o Facebook. Quero sugerir também que você pare com o Instagram. Você pare com o WhatsApp. Vai parar com o WhatsApp! Porque no céu não tem WhatsApp. Ou você acha que vai mandar, Senhor, São Pedro está aí? A hora que eu estiver subindo, fala para ele abrir o portão. Não tem WhatsApp. Você, nesse jejum, vai cuidar só do trabalho. Você precisa de trabalho para ver os seus e-mails? Beleza. Vê os seus e-mails, responde o que tem que responder. E depois, pastor, impressionante, sobrou um tempão para orar. Orei por todo mundo, por cada membro da igreja, por minha família, por tudo, pelo time do Corinthians e ainda sobrou tempo. Por quê? Porque a gente gasta um monte de tempo com porcaria. A mulher então tem que ser submissa ao marido, diz Efésios 4, 5, 24. E o que é ser submissa? Minha esposa é submissa, mas ela é uma grande líder. Mas ela entende que quando está ao meu lado, ela está protegida pela minha autoridade, proteção e cuidado. Ela não deixa de ser uma pessoa de opinião forte, não deixa de ser uma pessoa de liderança, porém ela nunca passou por cima da minha autoridade. Às vezes ela chorava quando eu não tinha sabedoria, e naquela época eu estava batendo nela 3 vezes por semana. Ah, brincadeira, nunca bati, o que é isso? Senão o pessoal vai pensar que eu vou preso. Não, essa mulher não se bate nem com uma rosa, com uma flor. Não se deve tratar mal a esposa. A palavra de Deus diz que o marido tem que amar a sua mulher e cuidar dela para apresentá-la a Cristo. Falta a Bíblia para nós. Sabe por que o marido é que nem um cavalo? Porque está com ferradura? Por quê? Não conhece a palavra. Sabe por que a mulher responde queixo duro?
Bebê, não vai ter nada aqui. Não vai ter nada? Não vou fazer janta. O quê? Vai fazer janta. Seja submissa aqui dentro. Há um poder tremendo quando uma família serve a Deus. E eu sei que você está aprendendo. Eu também estou aprendendo. Irmãos, nós estamos num love, lá em casa, só love, esse corinho que fica lá. Porque cada vez que eu honro a minha esposa como um vaso mais frágil e elogio a ela, ela se sente alegre e me responde com amor. Se eu dou coice, ela também aprendeu a devolver o coice. Você percebe que na sua empresa você trata todo mundo com educação, os seus clientes, mas quando chega em casa você vira um cavalo, ou ela vira uma mula. E o pior em casa, vamos falar um pouquinho dos filhos, a ordem em casa, quando há sujeição, obediência. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Quem aqui é filho de alguém? Ainda bem. Pensei que você tinha vindo de uma nave. Os filhos devem obedecer ao seu pai, sua mãe, mesmo que eles não sejam crentes. A obediência não é condicional se é crente ou não. E fala o versículo 2 do capítulo 6, filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar é falar assim, filho, vai pôr o lixo lá fora. Pode deixar, mãe. Daqui 22 dias eu vou. Isso é honrar? Filho, vai tomar banho. Mas não terminou o chapolim. Não terminou aquele, como chama, às 5 da tarde, o Malhação. Depois tem o 6, o Humilde. Como? Boogie-woogie. Aí a mãe fala assim, tá aqui a comida, filho. Pera, mãe, já não tá vendo que não terminou o boogie-woogie? E a mãe fica lá, filho, vem comer. Marido, vem comer. Traz o prato aqui. Eu não vou levantar. O São Paulo vai jogar hoje, você não sabe? A ordem na casa quando há obediência e sujeição. Então o marido é o cabeça, não é porque ele é melhor, é mais responsabilidade. Ele vai ter que dar conta a Deus. Se os filhos dele estão fora do caminho de Deus, se ele pesou a mão demais, se ele foi muquirana, se ele não foi um homem de Deus. E o marido deve tratar a esposa como um vaso mais frágil, um vaso caro. Lá em casa nós tínhamos vaso, agora acabou tudo. As crianças derrubaram todos. Agora eu já estou com as crianças grandes, agora vem as netas. Imagine que você compra um vaso muito lindo, de porcelana chinesa, custa caro. Aí você vai deixar ele ficar em qualquer lugar? Não, você vai cuidar dele. Como um vaso de cristal, por exemplo, que você põe em cima da mesa para pôr flores. Você vai lavar com cuidado. Você vai pôr sempre um negócio, um paninho por baixo, lá como chama aquilo? Um paninho. Toalhinha. Caminho. Isso. Aí, você vai jogar de qualquer jeito? Não. Você vai tratar com cuidado. Deus está falando, marido, trate a sua esposa como se ela fosse um vaso valioso. E agora eu vou dar um chute último na canela. A única razão que a Bíblia fala que as orações são interrompidas é quando o marido trata mal a esposa e a esposa trata mal o marido. Isso está em 1 Pedro capítulo 3. Se você puder, estude na sua casa. Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, vamos ter uma casa de paz. Vamos ter uma casa harmoniosa. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, porque será assunto nos próximos dias. Mas seja uma família que serve a Deus junto. Traz os filhos para a igreja.
Tem que trazer os filhos. Eu gosto de ver os pais aqui de terça-feira. Eu chego lá na frente, tem um monte de pais. O que vocês estão fazendo aqui? Vim trazer meus filhos para dançar. Vim trazer meus filhos para aprender. Isso é bom. Porque ele está investindo nos filhos. E os filhos vão servir junto com os pais. Ok? Pastor, o senhor está falando, está me esmagando, porque meu marido, minha esposa não estão aqui, meus filhos não querem nada. Não querem, mas vão querer, porque você vai orar. E Deus vai abençoar a sua casa. Porque Deus quer abençoar a sua casa. Então quero rapidamente lembrar os 6 aspectos que eu falei hoje para você. O primeiro é que a sua família tem a bênção de Deus. Você crê nisso? Você e a sua casa servem ao Senhor. O governo de Deus está sobre a sua família. E o temor de Deus está presente na sua casa. E uma família que honra a Deus em sua vida. E finalmente, uma família que serve a Deus como uma família sacerdotal. Pastor, as coisas não são assim. Mas você vai orar. E as coisas serão assim. Porque Deus quer fazer uma transformação na sua casa. Amém? Hoje eu quero orar por você. Nós vamos participar da ceia. Eu estou tão feliz de pregar isso e servir a ceia para vocês. Porque a família é o lugar que mais o diabo tem tentado destruir nos últimos tempos. Quando eu falo de você parar de assistir televisão, é sério. Você vai ver como a sua espiritualidade muda. Porque a televisão está cheia de malignidade disfarçada. Hoje, você vai começar o mês de março, você vai vir aqui os 5 domingos sem faltar. Todo domingo eu vou orar pelas famílias. E nós vamos fazer isso agora. Por favor, fique perto da sua família aí. Pode sair do seu lugar. Vai bagunçar um pouquinho, mas não tem problema. Se você está sem ninguém na sua família, sua irmã, seu primo, fique com algum irmão pelo menos da igreja. Glória a Deus. Vamos nos aproximar da sua família, se você tiver condição de dar as mãos. Sei que vocês vão estar aqui, mas vamos ministrar para toda a igreja. E hoje eu vou pedir que a sua casa seja uma casa sacerdotal. Amém? Vamos orar. Vamos ministrar aos irmãos, vamos orar. Se alguma coisa que você ouviu essa palavra e não é verdade na sua vida, você vai pedir ao Senhor que mude essa história. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, agora oramos por cada irmão, cada irmã. Oramos por cada pessoa que está aqui nessa igreja, que pertence a uma família. Ainda que a sua família não esteja toda aqui, ainda que esteja distante ou nem pertença ao Senhor, nós abençoamos cada lar agora. Esse mês de março será o mês de edificação das famílias. Esse mês de março será o mês da bênção de Deus sobre os lares. Esse mês de março, o Senhor quebrará barreiras e cadeias, prisões, cadeias de maldição estão sendo interrompidas agora. E nesse jejum nós buscaremos ao Senhor em favor da nossa casa. Senhor, abençoa essa casa. Restaura estas vidas. Restaura essas famílias. Onde não há paz, que haja paz. Onde não há conversão, que haja conversão. Onde ainda há relacionamentos quebrados, permita, Senhor, que sejam restaurados. Senhor, esta palavra vai restaurar famílias. Senhor, permita que o marido seja o líder do lar, o cabeça, a mulher seja submissa, os filhos sejam obedientes,
Edifica esta casa, edifica esta família, edifica este lar, edifica esta família, Senhor. Em nome de Jesus, que as famílias da casa de Deus sejam fortes, sejam abençoadas. Senhor, se foram cometidos pecados, se foram quebrados princípios, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Tenha misericórdia. E aplicamos o teu sangue agora sobre cada lar, para que sejam restaurados no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que você diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor.